duelo fora de casa. Só a vitória importa. Nas redes sociais, os recados foram diretos com foco em resultado imediato. Só a vitória importa. Escreveram diversos torcedores pressionando o técnico Luiz Zubeldia. A exigência é clara: vencer bem, sem drama, e mostrar força fora de casa. Acho bom ganhar hoje e ganhar bem, disse um torcedor no X, antigo Twitter. Além da pressão pela vaga no torneio, os são paulinos também se mobilizaram para pedir mudanças na escalação. O nome mais citado foi do atacante Ryan Francisco, que vem de boas atuações. Queremos Ryan em campo amanhã, exigiu um torcedor. Outro foi mais direto: põe o Ryan para jogo. Com vantagem e o status de favorito, o São Paulo sabe que não terá vida fácil em Recife. O adversário vive bom momento na Série C, sob o comando do técnico Hélio dos Anjos, que garantiu um elenco competitivo e pronto para tentar reverter a situação em casa. Do lado tricolor, a vitória sobre o Grêmio no Brasileirão reacendeu a confiança no elenco de Zubeldia, apesar dos desfalques importantes. Ainda assim, o São Paulo mantém 53% de chances de vitória, segundo as projeções estatísticas, contra 21% para o Timbu. O treinador argentino, que vem ajustando o time, sabe que esse duelo será mais do que uma simples classificação. É uma oportunidade de fortalecer sua relação com a torcida, que já demonstra impaciência com atuações oscilantes. Próximos desafios e maratona decisiva. Após o confronto com o Náutico, o soberano volta a campo já na sexta-feira, quando recebe o Mirassol no Morumbi, às 18h30, pela 10ª rodada do Brasileirão. E, na sequência, um compromisso ainda mais decisivo: a última rodada da fase de grupos da Libertadores contra o Talleres no dia 27 de maio. No entanto, a agenda cheia exige concentração total do elenco. Por isso, a torcida faz um pedido ousado: garantir a classificação o quanto antes. A Copa do Brasil é prioridade máxima neste ano, ainda mais depois do título inédito conquistado em 2023. Agora é hora de mostrar força e não deixar dúvidas. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Tá rachando o bico ali. O São Paulo não é Palmeiras e Flamengo, o São Paulo é Inter, Fortaleza, esses são os companheiros. Né? O Palmeiras é o que mais investiu, o São Paulo que menos investiu. Ponto. Né? Futebol é basicamente investimento, número de jogador, contratação. Basicamente é essa situação. O São Paulo tem grande favoritismo para passar do Náutico. Se tivesse todo mundo com menos 10, vai suar para caramba para passar. Olha lá. Como o Inter vai suar. Né? Como é assim, é. Esse ano são raias diferentes, né? São raias diferentes. Já foi diferente. O São Paulo já foi campeão mundial, por exemplo, quando o Palmeiras estava péssimo. Mas hoje são quase clubes antagônicos, né? E o São Paulo vai ter dificuldade, sim. O Náutico elegeu lá o jogo do ano. Sim, podemos, motivacional, vídeo dos caras da Bandeirantes provocando, aquela coisa toda. Veio de uma vitória aí, de 4-0 contra o Ipiranga no Rio Grande do Sul. E o São Paulo tenta juntar 11 para jogar a partida, né? Não tem praticamente atacantes para o jogo de hoje, né? Entre machucados e lesionados, né? O São Paulo é um daqueles que espera a parada não para jogar o Mundial, para recuperar jogador. E não vai ter janela no meio do ano. Então, o São Paulo, eu quero ver, esse é um bom desafio. Se o São Paulo avançar na Copa do Brasil, já que está classificado na Libertadores, o São Paulo vai ter 3 frentes depois da parada do Mundial. E eu quero ver ter elenco para jogar as 3 frentes, porque depois da parada, quem fez como o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, quem está fazendo 20 jogos em 2 meses, pode fazer até 40 em 4, 5 meses, porque a temporada ela não está acabando, né? Ela está se iniciando, né? O filé, os mata-matas, a parte final do Brasileiro é depois do Mundial. E o São Paulo, para mim, não tem elenco para jogar 3 frentes. Não tinha, não tem, e está se provando, né? Não tem
Não tem muito... Está tentando preencher a lacuna com os moleques, por necessidade, mas até o último moleque que surgiu, fez o gol da Libertadores, o Luca, também está fora do jogo de hoje, né? Renato, a que ponto chegamos, hein? O Náutico tá metendo medo aí no São Paulo. O time da Série C é o Náutico ou o São Paulo? É o Náutico. 9º colocado na Série C. Tirone, eu acho que essa noite será de aflitos. 2 dos nossos companheiros de bancada estarão aflitos. Nesse jogo. Porque 2-1 só na ida, o resultado magrinho. Agora, os aflitos, o estádio dos aflitos, enlouquecido a favor do Náutico. Não acho que vai ser um jogo fácil, não. Os desfalques todos aí que o Arnaldo cita, né? 10, segundo ele. Vai ser mole, não. Vai ser dureza. Zubeldia terá que se provar uma vez mais. E o Zubeldia que está sempre no bico do corvo, né? A torcida do São Paulo está sempre pronta para pedir a demissão do Zubeldia. E o Zubeldia vem resistindo. Será que ele consegue? O São Paulo é o time que mais empata no Brasileiro, né? Se ele empatar hoje, ele classifica, ele passa. Mas que vamos ter colegas aflitos, eu não tenho a menor dúvida. Vou passar pro Danilo, mas só repassa aí, que todo mundo que tá fora, Arnaldo, é gente abessa. Putz, vamos lá. Vou tentar contar aqui. Só de Luca 1, Luca e Lucas. Não é dupla sertaneja, né? Aí, Marcos Antônio, que se machucou recentemente, Ferreirinho, que se machucou recentemente. Aí fora os que já estavam, né? Caleri, Luiz Gustavo. Tem mais, hein? Peraí. Quem mais? Igor Vinícius. São 10 lesionados no total. Enfim. E aí tem aquilo, né? Alguns que estão jogando em série por conta dos lesionados estão naquele limite da lesão. André Silva está jogando todas. Oscar, que voltou e começou a jogar todas. Alisson, que está jogando todas. Então, o São Paulo tem, para esse jogo, essa questão do empate, como disse o Renato, e zagueiros. Então, quem sabe fazendo um time de zagueiros, ele consiga se virar. Mas no meio para frente são pouquíssimas opções, né? O São Paulo, acho que para o ataque, hoje ele tem apenas 3 jogadores na partida. O André Silva, o Rian Francisco e o Ferreirão. São os 3 atacantes relacionados entre os 20 e poucos lá. Não tem opção de ataque praticamente o Zubeldia para o jogo de hoje. Também? O Luciano não. O Luciano, aliás, bom ponto, Renato. O Luciano, que é o contestado, ele não se machucou nenhuma vez esse ano, né? Então ele vem... Ao contrário do histórico dele, né? Ele vinha reserva de um, reserva de outro, reserva de outro, reserva de outro. Mas ele tem condição. Ele foi titular depois de algum tempo no final de semana contra o Grêmio. E ele deve começar jogando hoje, sim. Se não no comando do ataque, mas pelo menos com uma dupla de ataque. Mas fala aí, Danilo, porque, enfim, o Náutico tá na Série C, é verdade, mas o São Paulo tá com 350 desfalques. Precisa empatar. Assim, como vocês sabem, eu sou defensor do trabalho do Zubeldia, sou crítico à posição da diretoria do São Paulo por não se colocar publicamente sobre todas as questões financeiras e reformulação. No começo do ano, participei com vocês dois num outro CNPJ e fiz críticas à formação do elenco do São Paulo, sabendo dessas dificuldades que o São Paulo passaria na temporada. Basta lembrar que o Flamengo, quando fez a reformulação, se livrou do Guerreiro. O Palmeiras, quando fez a reformulação, se livrou do Barcos para pegar 5 jogadores do Grêmio e o 5º nem veio. Isso porque o Barcos pediu 10 mil reais a mais do que o Nobre estava disposto a pagar. E eu acho que era o momento de o São Paulo ter feito isso, ter um elenco mais numeroso e com menos qualidade. Mesmo que isso fosse significar abrir mão de Lucas, abrir mão de outros jogadores que tecnicamente são melhores, mas que custam mais. Então eu acho que esse é o ponto, para mim,
porque... e o Oscar, eu acho que é até um ponto extra, porque é pago pela patrocinadora. A patrocinadora não ia pagar 3 milhões em 10 jogadores. Sim. Então eu coloco como um ponto extra. Mas daria para ter feito uma reformulação de uma outra maneira. Assim como no Corinthians, o Depay, a mesma coisa. Para mim é um ponto extra porque o patrocinador paga. Embora eu entenda que o Corinthians não deveria ter assumido esse risco. Mas no São Paulo... Eu passo o pano sempre aqui, que é a expressão da moda, quando o São Paulo empata com o Botafogo fora, podia ter feito 3-0 e tomado 3-3. Quando o São Paulo empata com o Cruzeiro no Morumbi, quando o São Paulo acaba sofrendo um pouco mais para vencer, como foi contra o Grêmio, que é um time que está um pouco mais abaixo da tabela, eu acho todos esses resultados perfeitamente normais. Se o São Paulo tivesse sofrendo um pouco mais para se classificar na Libertadores... Tudo isso eu estaria aqui falando que faz parte do processo. Agora, Náutico, depois de ter vencido a ida, aí não tem desculpa. Aí podia ter 20 desfalques. O São Paulo tem que ter... Para mim, o time B do São Paulo, o time C do São Paulo, deveria pelo menos ser igual ao Náutico e ter condições de levar um resultado. Então, sim, o São Paulo tem dificuldades. Eu gosto do trabalho do Zubeldia, o São Paulo está empatando demais no Brasileiro, é verdade. Mas na Copa do Brasil contra o Náutico, não pode sofrer. Assim como, para mim, no final da temporada, o São Paulo não pode ficar atrás do Ceará, não vai poder ficar... O Sport já era, mas não poderia ficar atrás do Sport, não pode ficar atrás do Mirassol, que está querendo subir, não pode ficar atrás do Vasco, que o Pedrinho disse de novo que tem o 8º melhor elenco do país. Assim, para mim, assim, essa é a régua que a gente tem que ter para passar o pano, entre aspas, né, que é a expressão da moda, para o trabalho do Zubeldia e para o que realmente São Paulo precisa fazer nessa temporada. Mas você tá falando do Náutico aí, tá na Série C, verdade, o Náutico, mas não perdeu, nem tomou gols depois daquele jogo contra o São Paulo. Nunca mais tomou gol, e aí trocou de técnico. Quais foram os adversários? Trocou de técnicos. Não, times da Série C. Trocou de técnico, saiu o Hélio dos Anjos, entrou, depois do empate com o Brusque, e entrou o Marquinhos Santos, que venceu o Confiança e o Ipiranga. Não. Contrário. Entrou o Hélio dos Anjos no lugar do Marquinhos Isso, exatamente. Santos. Desculpa, não, falei errado. Que Perfeito, é isso mesmo. É o contrário do que eu disse. Saiu o Marquinhos Santos, entrou o Hélio dos Anjos, e aí ele venceu o Confiança e o Ipiranga. Vamos fazer o seguinte. Só uma coisa também, tem um vídeo motivacional, o clima tá... Não, isso sim, os caras fazem o jogo da vida, isso é assim. Eu fui uma vez, um Palmeiras e Náutico, 2012... Palmeiras e Náutico, naquela ocasião, disputavam os dois quem ia cair. E eu fui para os aflitos. O bicho pega. Lá era tudo de madeira, não sei se reformaram alguma coisa. Cara, a cada ataque do Náutico, o meu laptop, eu tô fazendo aqui, tá pegando na câmera, né? O meu laptop tava na madeira, a cada ataque do Náutico, o meu laptop fazia assim, É um negócio assustador, cara. Então, lógico, os caras fazem o jogo da vida, eles sabem disso. E nós fazemos o intervalo da vida. Vamos a um breve intervalo aqui. Do café. De Ferreirinha, atacante que se machucou de novo e só volta a defender o tricolor depois do Super Mundial de Clubes, torneio que vai parar o Brasileirão entre 12 de junho e 12 de julho. A confirmação da lesão do Ferreira foi feita pelo São Paulo nessa segunda-feira. Ele volta a sofrer com um problema na planta do pé esquerdo, algo que já o afastou nos tempos de Grêmio. Existe a preocupação com o grau dessa lesão, com o fato dessa lesão poder ser agravada, até por isso ele não enfrentou o Grêmio e é desfalque certo nos 5 próximos jogos. Contra Náutico pela Copa do Brasil, Mirassol, Campeonato Brasileiro, Tajeres, Libertadores da América, além de Bahia e Vasco pelo Campeonato Nacional. Ferreira, que virou titular absoluto e tem 22 jogos, 5 gols e 2 assistências na atual temporada. Nunes revelar uma situação aí para a Rádio Energia 97 FM. Ele declarou que as obras no entorno do Morumbi durarão mais 18 meses e o córrego Antonico não será desviado debaixo do gramado. Logo, o campo não poderá ser rebaixado. Vale lembrar que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, antes das obras iniciarem, ele prometeu que o córrego seria desviado em diversos programas em que ele participou, entrevistas e tudo mais. Infelizmente, é uma declaração do Casares que hoje mostra que não foi a real do que está acontecendo hoje. Isso mostra que vai acontecer ainda muita coisa, né? Desde a aprovação, aí, se de fato acontecer essa reforma no estádio, né? Então é um negócio bem delicado, não é algo simples que vai mudar da noite para o dia, né?
Então é uma promessa aí que o Casares acabou colocando, né, publicamente, que aparentemente aí não será concluída, infelizmente, tá? Bom, falando um pouquinho da partida aí contra o Náutico, pessoal, o São Paulo venceu o primeiro jogo por 2-1 e amanhã vai ter um confronto bem complicado. O pessoal lá do Náutico está bem confiante que vai conseguir complicar um pouco a nossa vida. O São Paulo tem desfalques, né, para esse jogo. O Marcos Antônio, ele sofreu uma lesão muscular confirmada na região posterior da coxa esquerda e é desfalque do São Paulo para essa partida, sem previsão de retorno. Como sempre, o São Paulo nunca divulga uma previsão, né? Mas se tratando do DM do São Paulo, talvez a gente pode contar aí com o Marcos Antônio quando encerrar o Mundial de Clubes, né? Então, é uma baixa importante para nós, que vinha sendo titular do São Paulo. Tinha uma sequência também grande de jogos, o São Paulo não soube alternar, né? Em alguns momentos. A gente vem falando isso aqui em alguns momentos, até do Alisson também, né? Ele tinha uma sequência, eu acho que de 12 jogos, pelo que eu falei no vídeo de ontem, né? Então, sofreu a lesão, né? O jogador se desgastou e se machucou, mas não tem previsão de retorno. Já o Luca, ele sofreu um entorse no tornozelo, ele tá tratando isso, mas o São Paulo, segundo aí informações, o Zubeldia, ele preferiu levar o atleta para viajar com a delegação do São Paulo, né? O jogador mesmo machucado viajou, o Zubeldia achou importante ter ele no elenco ali, né? No grupo. Não entendi muito bem essa decisão, né? É uma viagem longa, né? Não é aqui pertinho, em Minas, Rio de Janeiro. Tem um certo desgaste a viagem. Eu preferia deixar ele aqui em São Paulo tratando, né? Mas acharam melhor levar ele mesmo assim. Muricy também viajou, né? Uma novidade, ele nunca viaja, muito menos para longe, né? E ele foi uma surpresa também, viajando com a delegação do São Paulo. Foi também o Júlio Casares, acho que foi o Belmonte também, foi todo mundo. Todo mundo foi, a turma do Chaves foi todo mundo para Acapulco, né? Mas tomara que voltem aí com a classificação do nosso tricolor. Aí, referente ao Luca, ele não deve jogar, tá? Só viajou e tal, mesmo machucado. Quero saber o que você achou dessa decisão, se é positivo ou não. Quero a sua participação aqui no vídeo, tá, rapaziada? Vamos lá então, ó, com a provável escalação do São Paulo. O São Paulo vem com o seguinte time: Rafael no gol, Cedric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia ou Bobadilha, Oscar, Lucas Ferreira, André Silva e Luciano. Essa é a provável escalação do São Paulo. Lembrando que o Ferreirinha só voltará também após o Super Mundial, mais um desfalque aí do São Paulo, né? O Juan Tressoldi, que estava com dores no joelho, e o Rodriguinho com entorse no tornozelo, viajaram aí e serão também opções para o Luiz Zubeldia, rapaziada. E sobre o Juan Tressoldi, temos também uma péssima notícia aí que pegou muita gente de surpresa. Mas antes, quero te convidar aí, você que precisa de uma grana, antecipar um dinheiro, a Mais Ágil é a melhor empresa. Vou deixar o contato na tela para vocês. Só chamar os parceiros e falar que viu pelo Teclas Daniel. Você vai ter um super atendimento. O São Paulo tinha 2 parcelas a serem pagas, de 200 mil euros. E o São Paulo conseguiu atrasar uma e o time do Sassuolo ficou pé da vida com o São Paulo com esse atraso. E certamente esse atraso deve impactar também na extensão de reempréstimo do Juan Tressoldi. O São Paulo quer continuar com o atleta, quer mais um tempo aí de empréstimo para depois acabar comprando, né? E isso deve impactar na continuidade do atleta. E além dessa situação, vários times da Europa também estão de olho no jogador e pode atrapalhar o São Paulo nessa negociação de reempréstimo. O jogador está emprestado até o dia 30 de junho, depois encerra o contrato de empréstimo e pelo que sentimos no dia de hoje, pessoal, é pouco provável que o Juan Tressoldi continue, que permaneça no São Paulo. Olha, para o São Paulo conseguir a continuidade do Juan Tressoldi, os caras vão ter que trabalhar muito para conseguir sustentar aí mais um tempo de contrato. Essas informações foram dadas através do Globo Esporte e o São Paulo, mesmo com esse atraso, né, e mesmo Sassuolo pé da vida, o São Paulo ainda vai tentar, né? O São Paulo segue aí confiante, né, apesar de difícil, vai tentar a extensão de reempréstimo do jogador. E como todos nós sabemos, né, o São Paulo sofre com a questão financeira
e isso acabou impactando com o basquete do São Paulo. Olha só a nota oficial do perfil de basquete do São Paulo no dia de hoje, falando o seguinte, que o São Paulo comunica o encerramento das atividades da equipe basquetebol masculino profissional. Uma notícia que deixou muita gente que acompanha. Diego Costa, ex-Grêmio e Atlético de Madrid, aceita assinar com o gigante do Brasileirão. Diego Costa volta a ser assunto no futebol brasileiro após alguns meses. Ele, que desde dezembro está livre no mercado da bola, após encerrar a sua passagem pelo Grêmio, ainda busca um novo clube. Recentemente, times como Vitória e Sport sondaram o veterano, mas acabaram esbarrando em sua alta pedida salarial. Com passagens por times como Atlético de Madrid e Chelsea, o jogador é considerado um atleta caro. Ainda assim, no auge dos seus 36 anos, Diego não tem planos de encerrar a carreira e ainda busca uma nova equipe para essa temporada do ano de 2025. Essa que pode vir a ser o São Paulo. Diego Costa foi oferecido, isso porque, nesta quinta-feira, o centroavante, segundo o jornalista Alessander Vieira, foi oferecido à equipe do tricolor paulista para o meio do ano. O hispano-brasileiro gostaria de atuar com o manto da equipe do Morumbis. O São Paulo, inclusive, não descartou o nome do jogador, embora, por hora, também não tenha avançado nas tratativas. A equipe busca um novo centroavante após a lesão de Caleri e está avaliando suas opções. Entretanto, a diretoria não tem pressa para definir quem irá substituir o argentino. Ou seja, o São Paulo vai avaliar tudo com calma antes de tomar uma decisão e escolher o seu novo atacante. Alexander ainda destaca que, além de Diego, outros nomes também foram oferecidos à diretoria do São Paulo. Alguns deles, assim como o veterano, também estão sem clube no momento. Diego Costa teve o Grêmio como o último clube de sua carreira até então e, sob o comando de Renato Gaúcho, disputou 26 jogos em 2024. Neles, o veterano balançou as redes 8 vezes e distribuiu 5 assistências. E você, torcedor, o que acha da situação de Diego Costa? Deixe sua opinião nos comentários.